Estamos na página de número 127, dando continuidade ainda. Temática de Zacarias, tratamos no vídeo de número 9, e o contexto histórico e religioso desse período. Os contextos histórico e religioso de Zacarias são semelhantes ao de Ageu. Eles estão atuando naquela linha de incentivo à construção da casa de Deus, no caso, o templo. Por isso, serão unificados, eles são unificados nesse capítulo como um todo, ou nesta aula, já que ele tem muito a ver com a questão de Ageu, nós não vamos repeti-lo. A diferença é que Zacarias começa a profetizar 2 meses depois de Ageu, conforme relatam alguns textos bíblicos. E esses textos bíblicos, Zacarias 1 e 2, Esdras 5, verso 1, 6 e 14, e Ageu 1 e 1. Lembrando que a primeira voz profética que se levanta depois do cativeiro como profeta da restauração é justamente a voz do profeta Ageu. E aqui na página 129 das lições IBAD, que nós estamos tratando dela, temos as visões do profeta Zacarias. Tem um quadro geral da visão de Zacarias na página 129, que os amados podem analisar. Página 130 também, a série de visões, algumas explicações a respeito das mesmas e também dos aspectos principais do livro, estão na página 130, bem embaixo, começa na página 131 e se estende até a página de número 133. E também a vinda do Messias, que é a grande mensagem do profeta Zacarias. Existe um quadro aqui que é tratado da primeira vinda e da segunda vinda do Messias. É bom que os amados analisem isso com detalhes. Você que tem o livro, é bem interessante. E também na página 134, reflexões sobre o livro do profeta Zacarias. Zacarias, como nós já falamos, é um livro messiânico que aponta para a vinda do glorioso Senhor Jesus Cristo. Certamente enfatiza também a bondade de Deus, como está escrito em Zacarias 9 e 17, que diz o seguinte: porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Aqui a bondade de Deus, dita em maneira poética, hebraística e metafórica, a beleza do livro. E o cristão deve descansar nessa bondade evidenciada por Yahvé. Sim, Deus é bom e sua bondade dura para sempre. Sempre, Salmo 136. Além disso, o salmista Davi afirmou que a bondade de Deus acompanhará seu servo todos os dias da sua vida. O belíssimo Salmo 23, ele atesta esta profética verdade. Todavia, é importante considerar a necessidade de arrependimento. Este é um dos pontos doutrinários deste livro do profeta Zacarias. O arrependimento não é simplesmente uma atitude externa que se manifesta por meio de palavras. Antes, o genuíno arrependimento, ele procede do coração do homem e reflete diretamente na mudança de sua postura e da sua mente. O termo grego metonia, mudança de mente. E temos várias referências bíblicas que atestam essa verdade. Citando algumas, Isaías 31, verso 6, Jeremias 3 e 12, Miqueias 7 e 19, Malaquias 3, do verso 7 até o verso 10. Verdadeiramente, Deus cuida de Israel, e há duas situações marcantes no livro de Zacarias. Primeiro, a rejeição e aceitação de Jesus, o Messias. Ele voltará e muita coisa irá acontecer. Grandes eventos estão marcados para o período posterior à volta de Jesus. A igreja precisa estar preparada para este glorioso retorno. Lembrando que Zacarias, ele é um profeta messiânico e também um profeta apocalíptico. E, claro, quando se fala de profeta messiânico, todos vão citar o livro e o profeta Isaías. Só que observe, Isaías é um profeta maior, escreveu um livro maior e teve um tempo maior de atuação, digamos, do ofício profético. Então, na proporcionalidade, Zacarias, que tem um livro menor
e que teve um período de atuação profética também menor, na proporcionalidade, me entenda o termo, ele é mais messiânico do que o profeta Isaías, que é conhecido também como messiânico. Então, Zacarias, o seu messianismo foi maior nesse sentido. E tem na página 135 uma questão para nossa reflexão. Qual é a relevância da mensagem de Zacarias para esta atualidade? Vamos pensar nisso. Até aconselho, leia o livro do profeta Zacarias, não uma vez, mas leia várias vezes. Página 137, capítulo 3, Malaquias, e ele vai tratar da corrupção sacerdotal. E se fosse uma mensagem para hoje, seria a corrupção pastoral. Então, Malaquias é o último dos profetas menores, assim como é o último livro do cânon do Antigo Testamento. A sua mensagem é poderosa, um verdadeiro chamamento à responsabilidade espiritual. A volta do cativeiro ficaram no passado. O templo tinha sido reconstruído, claro. Esdras e Neemias fizeram um excelente trabalho para o Senhor, porém, com o passar dos anos, a frieza e a apatia invadiram o coração da nação, que passou a cometer toda sorte de pecado que contrariava a lei do Senhor. E é nesse contexto que o profeta Malaquias se apresenta com uma mensagem dura e contundente, mas ao mesmo tempo repleta de esperança e de amor de Deus à nação como um todo. Autoria, local e data da escrita desse livro. Malaquias pode ser o nome do autor do livro ou um anônimo que exerce a função de mensageiro. Malek, que é Malaquias, também quer dizer mensageiro. Haja vista que este vocábulo é o significado do termo. Malaquias é o último livro que compõe o cânon protestante do Antigo Testamento e encerra os profetas menores, embora não seja o último livro posto na Bíblia hebraica, o livro de Malaquias. Bruce, um erudito, afirma que, abre aspas, Malaquias, o último dos profetas, dos pequenos livros que constituem juntos o livro dos 12, profetas menores no caso, conclui a segunda seção do cânon da Bíblia hebraica e está intimamente ligado com Ageu e Zacarias, com os quais dá um vislumbre do período pós-exílio do judaísmo, que no mais é um tanto obscuro para nós, que alguns autores sugerem que Malaquias era originalmente uma continuação de Zacarias 9,14. Alguns eruditos afirmam isso, mas isto é incerto no caso. Apesar desse vínculo literário evidente do problema da falta de conhecimento acerca do autor, o livro traz a marca de uma personalidade única e não está associado em nenhum outro aspecto teológico em Zacarias 9, por exemplo. Um elo mais certo se estabelece com o período histórico narrado pelos livros de Esdras e Neemias. Então, historicamente falando, nós devemos introjetar o período do profeta Malaquias com Esdras e Neemias. A tradição tem difundido que Malaquias ele foi um profeta que escreveu o livro que leva o seu nome. Porém, há defensores da ideia de que Esdras, observe, teria sido o escritor, portanto, Malaquias seria um pseudônimo de Esdras, mas isso é só uma elucubração de alguns eruditos apenas. Esse pensamento ele foi defendido por rabinos judaicos e também por pais latinos, digamos. MacArthur afirma que, no entanto, já que todos os outros livros proféticos identificam seu autor historicamente no cabeçalho de introdução, podemos supor que Malaquias é de fato o nome do último profeta de Israel a registrar a sua profecia. Tema de Malaquias, página 139. Malaquias expressa taxativamente o amor de Deus para com Israel, ao passo que esta se portava com tamanha infidelidade diante dele. Malaquias 1, verso 2 diz: Eu vos amei, diz o Senhor,
Olha o amor de Deus sendo expresso e sendo colocado em forma até de cobrança da nação. Observe esse fato. A aliança feita por Yahvé é constantemente trazida à memória do povo, mas este foi infiel para com o amor de Deus e ao casamento estabelecido. É uma metáfora nesse sentido até do casamento. Malaquias 1, 2 a 5, 2, 4 a 5, 8, 10 a 14 e 3 e 1. É bom observar esses textos. Ageu e Zacarias profetizaram sobre a vinda do Messias e sobre um tempo de bênçãos para a nação. Mas, ainda assim, o povo estava obstinado com o coração duro e agia fundamentado no orgulho e na altivez. Mesmo com todas as promessas de Ageu, de Zacarias, o povo ainda se portava dessa forma. E esses profetas, é sempre bom frisar, são os profetas da restauração, vozes proféticas que se levantam depois do cativeiro. O povo parece que tinha se esquecido de tudo que haviam passado no cativeiro e voltaram à sua altivez de coração. Contexto histórico do livro. O contexto histórico de Malaquias aponta para um período em que o templo havia sido reconstruído. Embora esse templo não fosse tão glorioso quanto o templo de Salomão, evidente, os judeus estavam desanimados, frios, porque a prosperidade que almejavam, ela não tinha chegado, e isso fez com que duvidassem do amor de Deus. Além disso, havia um fator comprometedor. Olha só, os casamentos mistos. Estes desagradavam ao Senhor e traziam consequências sérias para a nação. E sobre esse detalhe, Bento e Plácio afirmam o seguinte: o agravante nesse aspecto eram os casamentos mistos com povos pagãos. Esses casamentos trouxeram embaraços para o povo, levando-os a adorar outros deuses. A maldade do povo estava por demais impregnada na vida social, motivo pelo qual o divórcio tornou-se um testemunho público da infidelidade da nação nesse período, gente. Então, novamente, mesmo após passar por momentos terríveis, tais como o cativeiro assírio e especificamente no caso de Judá, pelo cativeiro babilônico, por conta do pecado da idolatria, lá estava o povo novamente traindo a aliança com o Senhor, o rei da nação, por meio de casamentos com pessoas de outras nações, fato que Deus condenava à época, que traziam consigo os seus deuses. Então, Deus, nesse sentido, observando essa metáfora literal, não só metáfora, né? Ele sempre condenou o jugo desigual. Não vos prendais em jugo desigual com os infiéis. Que associação deve ter luz com trevas, mesa do Senhor e mesa dos demônios e assim por diante, já é o texto do Novo Testamento, atestando aquilo que Deus pedia através do profeta Malaquias. Qual é o contexto religioso ou espiritual, página 140? O cenário religioso ou espiritual da nação era caótico, a começar pelos pecados cometidos pela classe sacerdotal. Me parece que aqui a classe sacerdotal, a pastoral da época, puxou a fila dos erros e das transgressões. Conforme foi citado acima, né, o casamento com mulheres estrangeiras, as injustiças sociais eram recorrentes, os judeus tinham perdido a consciência sobre a importância do dízimo nesse momento, gente. Portanto, eram infiéis nesse quesito, levando os levitas à pobreza. E os sacerdotes estavam corrompidos, para piorar a situação. Análise dos principais aspectos do livro do profeta Malaquias, página 141. O povo de Israel estava pensando que poderia continuar vivendo de forma como vinham vivendo, com o coração frio, nas práticas pecaminosas e com a espiritualidade fingida, coisa que Deus abomina. Hipocrisia e vazia essa tal espiritualidade deles. Bastaria que os rituais de formalidade fossem seguidos
para que tudo estivesse bem dentro dos conformes, mas não era isso que Deus queria. Então, nesse contexto é que surge o profeta Malaquias denunciando essa frieza, essa hipocrisia do povo, meus queridos. Foi dessa forma. E os sacerdotes aqui, Malaquias 1:7, eles são repreendidos de maneira dura. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Olha a hipocrisia. Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias 1:13 diz: e dizeis: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Ser-me aceito a vossa mão, diz o Senhor. Olha o tipo de sacrifício e de culto em forma de oferta litúrgica que eles levavam a Deus. Era justamente uma grande profanação que estava acontecendo a esta época. Página 142, bem baixo lá fala da vinda de Cristo, e na página de número 144, nós estamos aprofundando no livro, uma questão para, digamos assim, reflexão da nossa parte, da minha parte e da sua parte. Em sua opinião, quais são os aspectos mais importantes trazidos pelo profeta Malaquias que devem ser aplicados em nossos dias? Vamos pensar seriamente, porque esse profeta ainda fala nos dias de hoje.